Oi meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer um design para sobrancelhas masculinas. Como estamos de quarentena ainda, peguei o meu marido para gravar esse vídeo aqui para vocês. Estamos em casa, então desculpa se a iluminação não ficou tão boa, se os ângulos não ficaram tão bons, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção em todas as diquinhas que eu vou dar nesse vídeo para vocês, porque são fundamentais para você fazer qualquer design masculino, tá bom? E antes de começar o design, você precisa entender o que o seu cliente quer. Antigamente, a maioria dos homens não faziam a sobrancelha, ou só tiravam um meinho, né, para não ficar tão junta. Mas hoje em dia, muitos homens gostam de deixar a sobrancelha mais modelada, mais desenhada. Não é tanto o caso do Magno, ele pede para eu tirar o meinho só, dar uma limpadinha, mas hoje eu vou deixar um pouquinho mais desenhada, não tanto, né, para não fugir aí tanto da personalidade dele, mas para mostrar para vocês como fazer um design masculino, porém com a sobrancelha um pouco mais definida. A sobrancelha dele é uma sobrancelha bem bagunçada, ele tem bastante pelo, porém são pelos bem finos e bem espalhados, então é uma sobrancelha que você precisa tomar bastante cuidado na hora de remover os pelos para não fazer ainda mais falhas, fazer mais buraco. E uma coisa muito legal na sobrancelha masculina é você deixar a sobrancelha sempre com traços mais retos e quadrados. Dentro do visagismo para a sobrancelha, as linhas mais retas e quadradas transmitem mais firmeza, força, inteligência e masculinidade. Então, a maioria dos homens, a gente vai seguir esse padrão de uma sobrancelha mais quadrada e mais reta, tá? Então, vamos começar. Eu comecei higienizando, como vocês viram. E agora eu vou começar a fazer a marcação do ponto inicial. Eu apoio o lápis aqui no ossinho do nariz. E aí, o que a gente tem que ter em mente ao fazer o ponto inicial da sobrancelha masculina? A gente não deve afastar muito as sobrancelhas. Então, a distância máxima, se você preferir, pode usar o paquímetro, vai ser de 2 centímetros. Mas se você apoiar aqui no nariz, você vai ter mais ou menos essa medida, daquele jeitinho que eu já mostrei em vários outros vídeos para vocês. Em seguida, eu vou marcar o ponto final, que eu sigo como referência aqui, o final dos olhos, tá? Marquei o segundo ponto. Agora, essa parte eu vou fazer com o paquímetro, eu vou medir a distância entre o ponto inicial e final, dividir essa medida ao meio e acrescentar mais 1 centímetro. No caso dele, tinha dado 7 centímetros de sobrancelha, dividido por 2, 3,5, mais 1, igual a 4,5, tá? Então, em 4,5 centímetros será o ponto mais alto da sobrancelha dele. Feito isso, eu vou ver a espessura da sobrancelha. Eu vou tentar aproveitar na sobrancelha masculina sempre o máximo de pelos, a não ser que o cliente diga que quer afinar a sobrancelha. Por isso é importante você conversar com o seu cliente, saber realmente o que ele quer, né, nesse design. O ideal é que a sobrancelha tenha ali entre 9 milímetros a 1 centímetro. Quanto mais grossa a sobrancelha também reafirma o aspecto de mais imponência, de mais firmeza, tá? E aí eu vou usar a linha para comparar as alturas. Aqui na sobrancelha dele deu 1 centímetro de espessura. E aí com a ajuda da linha eu vou marcar de um lado para o outro para igualar as alturas. Uma das sobrancelhas dele, essa que eu tô mostrando com a setinha, ela tá um pouco mais alta, então a gente vai precisar tirar um pouquinho ali da parte de cima. E na parte de baixo eu vou tirar só um pouquinho também do início na parte de baixo. Agora também vou fazer ali o alinhamento do arqueamento, que também dá para perceber que existe uma elevação maior nessa sobrancelha, que eu estou marcando com a setinha. E agora eu vou ligar os pontos, lembrando sempre que eu tenho que deixar a sobrancelha mais reta, então nada de deixar muito arredondada, segue uma linha mais reta até o ponto de arqueamento e desce até o ponto final. Na parte de baixo, eu também vou tentar deixar mais retinho, tá? Fazendo o contorno natural do desenho da sobrancelha, mas sem subir muito, que nem eu faço na sobrancelha feminina, onde eu diminuo até 2 centímetros, né? A espessura do ponto alto. No caso da sobrancelha masculina, eu não vou diminuir, ou se diminuir, vai ser no máximo 1 milímetro, tá bom? Agora eu vou começar a remover os pelos. Os pelos da sobrancelha do Magno são bem fininhos, então é um pouquinho difícil de pegar, fica bem grudadinho na pele. Então eu vou meio que empurrando a pele para baixo e depois puxando o pelo. Normalmente eu uso a pinça um pouco mais deitada, né? Quando os pelos são bem fininhos assim, às vezes dificulta, principalmente quando eles são pelos que crescem pra cima, então você não consegue vir por baixo dele, sabe? Você acaba tendo que pegar um pouco mais de frente.
Então eu vou tirando ali, pinçando os pelos com bastante cuidado. Aqui nessa região onde vai começar o arqueamento, ele já tem bem pouquinho pelo. E como são pelos que crescem pra cima, eu tenho que tomar muito cuidado na hora de fazer o alinhamento ali, ó, de remover os pelinhos, pra não remover nenhum pelo e deixar falha. Então tem que tomar muita atenção, porque às vezes por mais que o pelo ele esteja fora da marcação, fora da linha, se eu tirar ele, pode ser que fique uma falha muito grande. Então eu tenho que tomar bastante cuidado, observar se realmente eu devo tirar aquele pelo ou não. Isso acontece em sobrancelhas femininas também, onde a pessoa tem os pelos que crescem mais para cima, e aí aquele pelo que cresce para cima, ele acaba cobrindo a área de 2 ou 3 pelos. Então, se você tira ele, você acaba deixando uma falha muito grande. Mas aqui não tem segredo, gente. Eu vou tirando, puxando os pelos sempre na direção do crescimento dos pelos. Então, se o pelo cresce para cima, eu puxo para cima. Se cresce para o lado, eu puxo para o lado. Se cresce para baixo, eu puxo para baixo. E sempre esticando a pele. Como eu falei no vídeo de dicas sobre como evitar que seu cliente sinta dor, é muito importante que você, com a ajuda das suas mãos, tensione bastante a pele, deixe a pele bem esticadinha, porque isso diminui a dor. Então eu vou aqui fazendo a limpeza em todo o contorno da sobrancelha, lembrando sempre que a sobrancelha ela precisa ficar com a aparência mais reta para manter o aspecto masculino. Estou refazendo a marcação mais uma vez, porque vai apagando, e ainda dá pra ver que a sobrancelha esquerda ela tá bem mais grossa e bem mais alta do que a direita, então é o lugar onde eu vou mais tirar pelo na parte superior. Quando a gente tem uma sobrancelha mais alta que a outra, a gente tira mais da parte de cima da que é mais alta e tira um pouco da parte de baixo da que é mais baixa. Muitas vezes, só de você tirar um pouquinho da parte de cima da que é mais alta, você já consegue igualar, tá? Nem precisa mexer tanto na parte de baixo. Às vezes, só de aparar os pelos, você já consegue deixar as sobrancelhas na mesma altura, como eu já mostrei em alguns exemplos de outras sobrancelhas, até femininas aqui pra vocês. E é isso, gente. Depois de fazer a limpeza de todos os pelos em excesso, daqueles pelos mais grossos, né? Eu vou usar a navalha para dar acabamento. Também já falei várias vezes do uso da navalha. Vocês podem observar que não tem quase nenhum pelo mais em volta da sobrancelha. Realmente eu só vou dar acabamento, só tirar aqueles pelinhos bem fininhos e pequenininhos que eu não consigo remover com a pinça. Então passei um creminho para ajudar a deslizar a navalha na pele. Estico bem a pele e vou passando a navalha bem deitadinha para não correr o risco de cortar a pele do cliente, tá? E vou fazer isso em todo o contorno da sobrancelha. Normalmente a parte que eu mais preciso fazer é em cima, embaixo nem tanto, mas se precisar eu dou uma passadinha também. Depois de dar o acabamento com a navalha, eu ainda senti que essa sobrancelha estava um pouco mais alta, então dei mais uma paradinha e vou limpar a pele para dar o acabamento. E aí, a maioria dos homens preferem deixar por aí mesmo, não fazer contorno, não fazer rena. A grande maioria não curte outro tipo de acabamento, prefere deixar assim para ficar mais naturalzão. Aqui eu tô passando novamente a linha para ver se as alturas estão iguais realmente. E aí, ó, eu vi que ainda tem alguns pelinhos ali em cima que eu ainda posso tirar com a pinça. Passei embaixo também para conferir. E vou tirar esses pelinhos que eu acho que ainda dá pra tirar pra elas ficarem realmente na mesma altura, tá? Na sobrancelha dele, eu passei um pouquinho de lápis dermatográfico ali na parte do arqueamento, só pra deixar um pouco mais definido, porque ele tem essa parte bem mais falhadinho, com bem menos pelos. E esse é o resultado final, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado pra vocês entenderem aí qual a linha de raciocínio que você tem que ter ao fazer um design masculino. Se gostou, clique em gostei, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.